Salve, salve, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo aí. Aqui para mim é boa noite, né? Então vamos lá preparar a nossa semana. Voltamos aí, né, com o Afiando Machado, estudo semanal, enfim, como você preferir chamar, né? É a nossa preparação, né, para a semana que se inicia. Afinal de contas, eu só conheço uma maneira de fazer isso aqui dar certo, que é estudando e estudando muito, beleza? Então, vamos começar aqui por ele, pelo nosso dólar futuro. Como acabamos de fechar um ciclo aí do mensal, é bom dar uma olhadinha, né, de como que está o nosso gráfico mensal do dólar. Na verdade, está há bastante tempo congestionado aí, né, dentro de um gráfico mensal. É bom, né, uma moeda, né, dólar é câmbio, se o câmbio está estabilizado, né, é um bom sinal. Então já ajustei a minha máxima e mínima da semana anterior, os meus pontos de pressão aqui, né, para deixar tudo bem desenhadinho, bem marcadinho. Então, beleza. Depois vamos para ele. Semanal, tá toda hora trocando o zoom aqui. Semanal tá interessante aqui dentro do dólar, tá? Depois de 84 anos foi o primeiro fechamento que conseguimos fazer aí acima da média móvel de 200, né, do gráfico semanal. Agora resta saber se vamos dar continuidade. Até marquei uma região importante que tínhamos uns topinhos no gráfico diário, a gente pode até mesmo pegar esses topinhos anteriores aqui. Não vou colocar um fibão aqui, tá? Porque senão vai ficar uma coisa muito distante. Acho que não vai fazer muito sentido para a gente, não. Né? Porque pelo certo, para colocar um fibra aqui para tentar pegar as retrações desses movimentos, tinha que pegar dessa mínima e jogar lá para aquela máxima. Eu vou preferir mapear aqui o dólar como sempre região de últimos topos aqui, né? Então, vamos ter as regiõezinhas de topo, regiõezinhas de topo, na verdade, aqui, né? Essas regiões de topo seriam aí os próximos alvos que eu apostaria caso o dólar desse, né, continuidade a esse movimento de alta, que ele vai buscar esses topos. Claro, né, que a gente pode falar sobre projeção de FIBO. E projeção de FIBO também é aquele negócio, né? É uma briga de ego e vaidade, a minha que tá certa, a tua que tá certa, meu amigo. Eu não quero saber quem tá certo e quem tá errado. Eu quero estar certo na hora lá do gráfico de 5 minutos, para eu poder estar comprado ou vendido quando o gráfico estiver subindo ou caindo, né? E aí a gente pode trabalhar ou com essa projeção aqui, projetando essa última pernadinha de baixa para cima, ou, né, para aquele operador um pouco mais macro, que gosta de alvos maiores, já projetar toda essa última pernada aqui do dólar. A gente teria alvos lá na região dos 5,676. Já pensou? O dólar voltando para essa região, né? Mas como eu comentei com vocês, vou ficar de olho nas regiões aqui de último topo, beleza? Dá uma olhadinha agora dentro do gráfico diário, aqui dentro do dólar futuro. Fica toda hora trocando aqui, né? O Paranauê. Bom, dólar futuro, né? Como eu comentei com vocês aí, ele consegue romper uma regiãozinha de topo importante, média móvel de 50 períodos aqui, servindo como fazer um trabalho de mãe, né? Conduzindo muito bem o preço depois que passou para cima dela, servindo como uma linha de tendência, porra, maravilhosa, né? Entendendo que fizemos o fechamento aí acima desses últimos topos, agora minha próxima paradinha no dólar seria mais 30 pontinhos aproximadamente para cima aí, né? Claro que a gente vai ter uma briga boa nessa região aqui, acredito eu, que máxima da semana anterior e máxima do mês anterior, né? Mês que passou, mês de maio aí, né? Acredito que ele não chegou até aqui de graça, digamos assim. Acredito que pelo menos um teste ele vem fazer nessa região. Pô, Felipe, mas cara, é estranho, né? Eu te acompanhar essas leituras aí mais macros, né? Como que isso vai me ajudar num gráfico de 5 minutos? É simplesmente para a gente entender qual seria a saída de menor resistência, né? Talvez não seja nada disso, mas é o que dá certo para mim, né? Então eu gosto de dar uma olhada como que está o gráfico macro e entender, poxa, é mais fácil eu trabalhar comprado ou vendido dentro das minhas operações? Claro que depende muito do contexto do dia, sim, depende. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, é o cachorro que balança o rabo e não o rabo que balança o cachorro, tá? Então muito cuidado para você que não dá uma olhadinha no macro, pelo menos um gráfico de 60 minutos aí, para você não se atrapalhar, beleza? Falando nele, o gráfico mais importante aí, que eu julgo para um day trader, né? Gráfico de 60 minutos, muito bem alinhado com as suas médias, até mesmo na ordem hierárquica perfeita, né? 250, 20 e 9.
seria interessante, né, ele montar para a gente aqui uma reancoragem nas médias, uma espécie de pivô dentro do pivô, para a gente conseguir vir com força para romper essa região aqui, tá? Então, a gente tem que ficar de olho aí nessa possibilidade. E gráfico de 5 minutos, amanhã a gente vai estar junto aí, né, dentro da nossa transmissão da primeira hora de mercado. Então, a gente deixa para falar um pouquinho mais para amanhã. Mas, via de regra, né, as vendas, né? Pô, Felipe, eu não acredito que ele vai subir mais, eu vou começar a caçar vendas aí. Cara, toma muito cuidado com essas regiõezinhas de último fundo aqui, tá? A gente tem gráfico de 10 minutos que tem médias passando na região, tem os últimos fundos, e depois, quando ele conseguir perder todos esses últimos fundos aqui, se libertar das médias do gráfico de 10 minutos, já vai ter uma 200 na cara. Então, aquele tipo de operação que na venda, poxa, eu vou passa mês que vem aí, né? Não vou optar por não trabalhar vendido aí. Entender que isso aqui, na verdade, pode até mesmo ser um caixotão dentro do gráfico de 5 minutos, entendendo que a saída de maior resistência é a ponta compradora, só aguardar ele romper essa região aqui para conseguirmos encaixar o nosso setup. Ou candle de confirmação ou um pivô confirmando a troca de polaridade na máxima da semana e mês anterior, beleza? Então, dólar mapeado aí para os amigos. Vamos para ele, para o queridinho da galera, né? O mini índice também, gráfico mensal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ajustado já o gráfico mensal ali, máxima e mínima do mês anterior. Ele trabalha, né? A gente está dando uma olhadinha, né, pelo gráfico mensal, uma puta cara né, de falso rompimento, né? Então, todo mundo que apostou nessa continuidade aqui deve estar num calorzinho aí, né? Mas, enfim, é só para a gente ter uma noção de como que tá a floresta aí, né? Agora, vamos trazendo a parada para o nosso lado. Gráfico semanal, ele trabalha, aqui o índice está interessante, tá? Ele trabalha em um contexto de canal que vem respeitando muito bem esse canal. Só que, para agora a gente tem que ficar atento. Não acredito que ele venha só milimetricamente. Ou sim, né? Porra, né? Não dá para a gente cravar nada aqui. Acho que é por isso que os analistas têm tanto medo de se comprometer aí. Eu, como não sou analista, né, prefiro externar minha opinião. Tem uma chance aqui desse fechamento da semana 22 aqui, abaixo desse último fundinho, né, fazer com que o preço acelere e mesmo essa região aqui de 61,8 deste Fibonacci aqui não segure esse preço e ele venha buscar uma média móvel de 200 períodos lá na região de seus 114,800, tá? Tá com cara, jeito e cheiro, tá bom? O único problema, né, desse rompimento aqui, a semana fechou maravilhosa. O único rompimento desse problema aqui, na minha opinião, é que talvez ele venha esticado, né? Já vem esticado da sua média móvel de 9 períodos. A média móvel de 9 períodos, não importa o tempo gráfico, na minha opinião, ela é aquela média móvel que ela dá time para o mercado. E aí a gente começa a entender uma coisa, beleza, ela dá time. Longe da média, volta para... Ó, Felipe, mas nem tá tão longe assim. É que nesse contexto aqui de ter algumas possibilidades não, né? Temos algumas confluências aqui de linha de tendência, retração de 61,8, talvez ele faça um preço no primeiro momento, ocasionando aí talvez o repique nessa região, vindo buscar uma troca de polaridade nessa regiãozinha de fundo prévio, reancorando na média móvel de 9 para aí sim, quem sabe a gente romper essa região aí, e aí foi para casa do caralho o canalzinho de baixa, tá? Então, a saída de menor resistência é sim, né, a ponta vendedora, só temos que tomar cuidado com essas confluências que a gente tem aqui na região de seus 121 mil pontos, beleza? Trazendo para o gráfico de 60 minutos, ele, na minha opinião, ele vem bandeirando, tá? Então, até mesmo essa subidinha que ele faz aqui é a boa e velha bandeirinha, né? Então, traça aqui a bandeirinha. Se fosse um gráfico de 5 minutos, tem 3 formas de operar isso daqui, praticamente, né? Ou candle de rompimento, ou pullback, ou a confirmação do pullback, enfim. Mas, na minha opinião, isso aqui tem cara, jeito e cheiro de bandeira. No 60 falta, né, falta um totozinho na média móvel de 20, aqui a gente pode falar, né? Depois que ele passou para baixo dela, né, não deu mais saudade, talvez ele dê aquela enroladinha na segunda-feira para reancorar e aí sim vamos ter a nossa bandeirinha. Então tem que ficar muito atento aos 60, tá? No gráfico de 5 minutos, né? Toda e qualquer compra no gráfico de 5 minutos chega a desanimar. Essa que é a verdade. Eu não consigo ver, nossa, vamos comprar índice, não.
passa mês que vem. Só compra acima da 200 quando a 9 cruzar, porque é aquele negócio que eu falei, pode estar rolando aquela troca de polaridade. E aí a sardinhada toda vai querer comprar índice, falando que já caiu muito e blá, 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 blá. E eu não vou comprar nada contra 200. Não vou comprar nada contra o contexto mais vendedor nos tempos gráficos maiores. Então, eu estou muito atento, até mesmo é uma falha nessa regiãozinha aqui, né? Entendendo que isso aqui é aquele bandeirão lá dos 60 para pegar vendas nessa região aqui, né? Vendas aqui nessa região, né? Para toda e qualquer venda, tendo como objetivo aí uma antecipação desse rompimento da mínima da semana e do mês anterior. Beleza, meus amigos? Então é isso que eu enxergo aí para o nosso começo de semana, né? Como eu falei, amanhã vamos estar junto aí na nossa primeira hora de mercado, né? Como já virou tradição aí. E espero vocês todos lá, tá bom? Espero que ajude vocês aí. Valeu e nos vemos no book. Um forte abraço.